Começando nossa aula, vença com a estratégia dos grandes mestres no xadrez, uma introdução. Então, o que nós teremos aqui nessa primeira parte? Vamos abrir aqui o nosso tabuleiro. Então, a gente vai começar aqui com alguns conceitos de bispo que é importante que você saiba e vou mostrar uma partida do Alekhine, ele utilizando essa ideia de melhoramento de peça. Então, galera, primeira coisa sobre bispos, é importante que você saiba o seguinte. O bispo, para ele jogar bem no nosso tabuleiro, ele precisa de diagonais abertas. Isso você conhece. Porém, a gente tem algumas diagonais que o bispo ele fica melhor do que o adversário. Por exemplo, a gente tem essa diagonal, que é a chamada da diagonal principal do nosso tabuleiro. Geralmente a gente busca essa diagonal para o nosso bispo. No caso, a gente tem um bispo de casas brancas e um de casas pretas. Então a gente tem duas diagonais principais. Certo? Então, geralmente, a primeira coisa que a gente busca quando melhora o bispo é colocar ele nessa diagonal. Porém, isso tem que ser muito... não tem assim uma regrinha, uma receita de bolo, né? Que sempre vai dar certo o bispo em uma diagonal X ou diagonal Y. Você tem que avaliar o que está acontecendo do outro lado da diagonal. Então, não adianta nada ter um bispo com uma diagonal aberta e esse bispo não está apontando para nada, apontando para lugar algum. Então, por isso que a gente tem a diagonal principal, mas nós temos também as diagonais secundárias. A principal é essa aqui que nós temos 8 casas. Nós temos também a diagonal secundária, que seriam essas duas aqui, ó, que seriam nossas diagonais de 6 casas. Então, quando a gente tem um bispo, a gente busca a primeira principal, depois a gente busca essa diagonal secundária, e por fim, nós buscamos se as duas estão complicadas, ou se não tem jogo na principal e na secundária também não, a gente tem a nossa diagonal terciárias aí, que seriam essas aqui, ó. Marcar de vermelho que é melhor para enxergar, né? Que seriam nossas diagonais de 6 casas. Então, esse é um primeiro conceito que você tem que ter em mente quando a gente fala de bispos. A gente tenta buscar alguma dessas diagonais para atuar, dependendo do que está acontecendo do outro lado de jogo. Para dar um exemplo numa posição, vou pegar essa partida aqui do Alekhine, essa posição, e eu quero que você dê uma olhada no bispo das brancas. Esse bispo é considerado um bispo mau na posição. Por que é considerado um bispo mau? Porque nessa posição ele não consegue atuar de forma alguma, né? Ele está totalmente preso pelos seus próprios peões. E o que acontece? A diagonal principal a gente já vê que é um pouquinho difícil nesse momento. Né? Não tem como você atuar por essa aqui. Mas, aqui tem uma ideia interessante. Eu quero deixar você pensar um pouquinho nessa posição. Desafiar você aqui a pensar em um minuto. Em alguma casa que seria interessante para esse bispo, tá? Então, pode ser alguma casa até que tem algum peão colocado. Fala assim, eu queria colocar meu bispo na casa X. Né? Me fala em qual casa você queria colocar esse bispo. Porque tem uma casa aí que se você colocar seu bispo, a posição vai ficar totalmente ganha para as brancas. Então, busque aí onde você vai querer colocar o seu bispo de casas brancas nessa posição aí. Enquanto isso aí, bom dia pra galera. Bom dia pro Anderson, bom dia Marcelo. Arlindo, bom dia também. Seja muito bem-vindo aí, galera. Não esquece de preencher o sorteio, que é por lá que você vai participar do nosso jogo de peças que estamos sorteando hoje. Tudo certinho aqui. Dando nosso tempo. E vamos lá. Bom, o que a gente tem que pensar nessa posição aí? Vou usar aqui o nosso cronômetro, dando aqui o nosso minutinho de reflexão. Então a gente tem que pensar nessa posição é o seguinte. O nosso bispo, nessa posição que está o Alekhine, ele está um pouquinho comprometido. Você não consegue ver muito por onde ele pode jogar. Você vê que as casas centrais aqui, ele não está conseguindo atuar. A primeira ideia que pode vir aqui na posição, talvez pode surgir, é você querer manobrar esse bispo para chegar em E6. É uma ideia. A galera mandando vários aí, mas teve uma resposta certa já. Resposta certa. Vou começar a comentar um pouquinho do que pode ser pensado.
Porém, você não consegue colocar esse bispo aqui em E6, e sempre o cavalo está vigiando a casa, né? É difícil você conseguir colocar ele aqui, né? E mesmo você colocar, ele vai capturar e vai ter uma certa dificuldade. Porém, o Diogo mandou uma casa interessante. Se o bispo tivesse em D5, na casa de D5, a gente ganharia material. Por quê? Eu estaria atacando aqui, dando cheque no rei, teria que defender de dama e eu capturaria a dama. Então o que acontece? Pensando nisso, a gente pode pensar em como colocar esse bispo em D5. Esse é um plano bem interessante, é o plano que o Alekhine fez na posição. E para isso, você percebe que ele vai sacrificar vários peões com o objetivo de colocar um bispo naquela casa. Esse que é a ideia interessante. E aqui na posição, ele faz o primeiro lance, que é o lance E5, sacrificando o primeiro peão. E agora fica mais claro que o bispo vai entrar aqui em E4 para tentar entrar em D5 em algum momento. Na partida, o jogador capturou com o peão de D. Só por curiosidade, caso ele capturasse com o peão de F, seria possível também. Aqui dá para seguir com F6, dama captura, dama por G4, depois de rei F7, bispo E4. E aqui a gente joga um final. As brancas aí vão estar com 5 peões, as pretas com 4 e um bispo bem superior ao cavalo. Então, deve ver que o bispo vai ter bem mais mobilidade nessa posição. Então, por isso, ele acabou não fazendo a captura com o peão de F. Opa, bom dia, grande Humberto. Então, aqui, ele acabou capturando com o peão de D. Porém, quando captura com o peão de D, é possível fazer o segundo sacrifício de peão aqui, que é jogar D6. E agora a ideia está feita aqui, de bispo aqui e bispo lá. Aqui foi jogou C5. Não sei porque não quis capturar o peão o jogador, mas a posição está bem delicada já nesse momento. E veio aqui bispo E4. Qual a ideia? É de jogar bispo D5. As pretas aqui nesse momento jogaram o lance dama D7. Qual que é a ideia do dama D7? Agora, se eu jogar bispo cheque, vai ter rei G7. E agora eu posso no máximo ganhar esse peão e ganhar o outro talvez, de bispo ou de dama, não sei. E a posição é seguir jogando ainda. Teria alguma luta. Porém, eu tenho um lance aqui melhor do que bispo D5. Eu desafio você a buscar o lance que o Alekhine fez na posição, que permite depois jogar o bispo D5. É um lance bem forte, um lance interessante, que vai fazer com que as pretas praticamente tenham que abandonar a partida. Certo? A galera mandou uns bispo A4 aí, mas essa posição eu sei que é difícil, viu? Essa posição é dura, porque a gente pensa em pegar as diagonais que estão abertas, mas as diagonais que estão abertas, elas não são nem as secundárias, nem as terciárias, nem nada, né? Diogo, poderia pensar nisso também. Se capturasse lá, poderia jogar com o bispo B3 também. É uma ideia. Mas dá pra ter feito por bispo B4. É uma ideia bacana. Mas vamos lá. Vamos pensar essa posição. Mas esse aí é um caso bem diferente mesmo. Vamos ver o que a galera mandou de ideias. Tá chegando as ideias aqui. Aqui tem o delay, né? Pra chegar um pouquinho as respostas, né? Mas vamos lá. E 43 pessoas, galera. Acho que hoje é o nosso recorde, hein? Quem estiver assistindo, deixa o like aí na nossa aula ao vivo. E não esquece de se inscrever no canal, isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E se você está chegando agora para participar do sorteio, manda aí uma exclamação sorteio para você participar do jogo de peças aí que o Mare9 mandou. E aqui o lance é esse aí que o Luiz mandou, hein, galera? Esse lance aí. O que acontece? Aqui nós temos uma ideia bem interessante. Quando a gente está com uma ideia de mate, uma ideia de ganho de material, e a gente vê que o adversário quer jogar rei G7, eu tenho que tirar esse lance do adversário. Eu tenho que fazer um lance que tire as possibilidades do meu adversário.
Eu tenho que tomar cuidado muito com o adversário tentar fugir da posição. Por exemplo, o dama G4 é interessante, mas ele vai fugir por... Pode ser que ele consiga dar uma fugida por aqui, né? Depois de cheque, rei E8, ele consegue se safar aí. Não muito bem, né? Mas consegue dar uma escapada. Mas tem um lance mais forte aqui na posição. Se eu sei que ele não quer fazer rei G7, a gente tem um lance assim bem bacana, que é o lance que o Eduardo Dias mandou também aí, que é o dama H6. Aí você tira a casa G7. E aqui abandonou o jogador de pretas na posição. Então, o que acontece aqui é o seguinte: aqui você tira os lances das pretas, e depois de qualquer lance que ele jogar agora, por exemplo, dama captura, bispo D5, e aí ele tem que entregar a dama. Então ele ficou praticamente sem possibilidades nesse momento. E é uma posição bem interessante, bem bacana, que mostra aí uma grande técnica do Alekhine, que a posição estava totalmente fechada aqui, né? A gente olhar a posição, o bispo estava sem jogo. As ideias de passar ele por A4, não sei, tentar, sei lá, A4, B5, jogar aqui para E6, você pode até conseguir, mas a chance do jogo ficar travado é muito grande. Então, por aqui é uma chance bem interessante. Ele sacrificou 2 peões para conseguir fazer o bispo aqui na casa de D5. Então, uma ideia bem bacana, uma estratégia legal, pensando nisso de você ter um bispo bom no tabuleiro.